Hollywood, a terra dos tapetes vermelhos, estrelas de cinema deslumbrantes e escândalos dignos da grande tela. Mas sem um produtor de cinema, é possível que Tinseltown teria sido baseada em Nova Jersey. No entanto, o maior legado de Carl Laemmle não foi estabelecer Hollywood. Isso seria todos os judeus que ele salvou dos nazistas. E embora ele tenha sido alvo dos nazistas e limitado pelas políticas anti-imigração americanas, Laemmle ainda conseguiu salvar mais de 1.000 judeus. Mas como ele fez isso? E por que ele se prontificou quando outros se recusaram? Embora tenha nascido na Alemanha, Carl Laemmle não permaneceu lá por muito tempo. Mesmo sem falar inglês, ele entendeu através de anúncios americanos que os Estados Unidos da América era a terra das oportunidades. Então, logo após seu 17º aniversário, Laemmle atravessou o Atlântico com apenas $50 no bolso. Mas Laemmle fez isso funcionar, pulando de emprego em emprego até abrir um dos primeiros cinemas em Chicago. Com sua paixão pela tela prateada, ele continuou para criar a Universal Pictures. Ele se tornou uma figura constante do cinema inicial. Hoje os filmes são feitos com base no poder das estrelas. Um filme tem mais chances de ser produzido e anunciado quando há um grande nome envolvido. Podemos agradecer a Laemmle por isso. Ele criou o conceito de estrela do cinema, usando a fama para atrair o público. Mas sua conquista mais icônica foi a criação de Hollywood, pois antes de estabelecer a Universal Studios em LA, a indústria cinematográfica estava sediada em Fort Lee, Nova Jersey. Isso mesmo. Sem Carl Laemmle, Spielberg poderia estar nos subúrbios de Jersey, e talvez ninguém se importasse se DiCaprio estrelasse um filme. Apesar do sucesso, Laemmle nunca esqueceu suas origens. Como outros imigrantes alemães, ele tinha um profundo amor por sua terra natal, a qual ele chamava de pátria. Ele visitava constantemente a família e os amigos, até que o caos da Primeira Guerra Mundial o forçou a se distanciar. Quando ele finalmente retornou, tudo havia mudado. A infraestrutura da Alemanha desmoronou. As pessoas ao redor lutavam para comprar itens básicos e as crianças passavam fome. Horrorizado, Laemmle implorou por ajuda aos americanos. Ele escreveu para jornais pedindo às pessoas que enviassem dinheiro, comida, roupas, o que pudessem poupar. Ele até conseguiu que seus funcionários contribuíssem, pagando ele mesmo pelo envio das doações. Mas as coisas não melhoraram para a Alemanha. Na verdade, elas pioraram muito, muito mais. E a casa de infância de Laemmle se tornou não apenas irreconhecível, mas intolerável para os judeus. Seu despertar veio em 1930. Naquele ano, Laemmle lançou seu projeto mais ambicioso, Nada de Novo no Fronte Ocidental. Os críticos o celebraram como um dos filmes anti-guerra mais poderosos já feitos, promovendo a paz ao mostrar o horror da guerra. É uma crítica à exaltação da guerra. Não há romance, apenas derramamento de sangue sem sentido, sem heróis ou vilões. Mais importante foi contado a partir de uma perspectiva alemã, apresentando os alemães não como inimigos, mas como pessoas comuns, assim como seu público. Os temas do filme ressoaram em todo o mundo, e foi o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor diretor e produção excepcional, que hoje chamamos de melhor filme. Porém, um grupo discordava dessa mensagem. O Partido Nazista não apreciou a sugestão de que soldados alemães morreram em vão. Eles não gostaram que o filme foi financiado por judeus. Joseph Goebbels, chefe de propaganda do partido, aproveitou o filme para fomentar um tumulto. Na segunda noite da estreia do filme em Berlim, nazistas interromperam a exibição, gritando sobre o maléfico filme judeu e soltando bombas de mau cheiro, pó de espirro e ratos. Os clientes gritaram e engasgaram. O pânico interrompeu o espetáculo. Mas isso não foi o fim da exibição de Goebbels. Durante os 6 dias seguintes, ele liderou marchas com tochas nas ruas, exigindo a proibição do filme. Para reforçar seu ponto de vista, ele alertou o povo alemão que, se o governo de Weimar não proibisse essa propaganda judaica maligna, Hitler o faria. O governo levou o aviso a sério, proibindo o filme na Alemanha. Foi uma vitória para o futuro ministro da propaganda. Ele buscou aumentar o apoio público aos nazistas através do antissemitismo. Laemmle ficou horrorizado. Ele esperava que o filme trouxesse uma nova era de paz entre seu país natal e o adotivo. Porém, sua terra natal proibiu seu principal trabalho. Laemmle conseguia ler as entrelinhas. Ele logo retirou sua família da Alemanha. Mas ele não parou por aí. Sua família pode ter estado segura, mas muitos não.
Um ano antes de Hitler se tornar chanceler da Alemanha, Laemmle alertou publicamente sobre a destruição que Hitler poderia trazer não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. Era como se Laemmle pudesse ver o futuro. Talvez ele era um dos poucos dispostos a enxergar a realidade. Após Hitler chegar ao poder, as previsões de Laemmle se concretizaram. Os nazistas rapidamente removeram os judeus da indústria cinematográfica alemã. As empresas estrangeiras não foram exceção. Os estúdios de Hollywood foram orientados a demitir judeus de seus escritórios na Alemanha. Os nazistas tinham uma mensagem pessoal para Carl Laemmle. Seu estúdio, Universal Pictures, tinha um escritório na Alemanha. O representante europeu do estúdio era Max Friedland, sobrinho de Laemmle. A Gestapo tirou Friedland da cama e o interrogou por horas. Ele não tinha informações para entregar, mas não era esse o ponto. Os nazistas usaram Friedland para intimidar Laemmle, e isso funcionou. Desolado, Laemmle retirou a Universal Studios da Alemanha. Mas ele não estava desistindo. Depois de se aposentar, ele se dedicou a salvar judeus alemães. Com 2 assistentes em tempo integral, Laemmle fez de tudo pela causa, desde arrecadar fundos para refugiados até promover a conscientização da ameaça nazista através de comícios, petições e filmes. Mas ele fez mais do que se manifestar. Ele colocou suas palavras em ação ao trazer mais de 1.000 refugiados judeus para os Estados Unidos da América. Não foi fácil. As cotas de imigração americanas restringiam o número de imigrantes por país com base na desejabilidade racial de sua população. Embora os judeus alemães possam ter sido considerados racialmente mais desejáveis que os judeus fugindo da Europa Oriental, os Estados Unidos da América, o governo dificultava a obtenção de um visto. A economia americana foi devastada pela Grande Depressão e o governo temia que os imigrantes piorassem a situação. Eles criaram um sistema de patrocínio, visando garantir que os imigrantes não fossem um fardo para a sociedade. Mas não era fácil para os imigrantes encontrar um patrocinador, e milhares de cotas para vistos ficavam sem uso todos os anos, mesmo enquanto os judeus clamavam por eles. Laemmle interveio, assinando declarações prometendo que os refugiados seriam financeiramente estáveis. Ele depositou fianças em dinheiro e até 1 milhão em uma conta bancária suíça para convencer os Estados Unidos da América, governo de que ele estava falando sério. Ele começou patrocinando família e amigos, depois amigos de amigos, depois qualquer um que precisasse de um visto. No final, ele assinou mais de 300 declarações. Cada uma trouxe uma família inteira aos Estados Unidos da América. O simples gesto da caneta de Carl Laemmle salvou facilmente mais de 1.000 pessoas. Porém, apenas assinar documentos nem sempre bastava. A Grande Depressão tornou os imigrantes indesejados. O antissemitismo agravou o problema. Acho que o fato de um comitê da legislatura do estado de Nova York ter sido completamente fechado para judeus indica algo que eu acho que está errado com nosso país. O nazismo era surpreendentemente popular nos Estados Unidos da América, antes da Segunda Guerra Mundial. Mas não era necessário ser nazista para se opor à imigração judaica. Pouco mais de 70% dos americanos acreditavam que os Estados Unidos da América não deveriam aceitar refugiados judeus mesmo após a Kristallnacht. Entre eles estavam membros do Consulado dos Estados Unidos da América em Stuttgart, Alemanha, e do Departamento de Estado em Distrito de Colômbia. Portanto, independentemente dos sentimentos pessoais do presidente Roosevelt sobre os judeus, ele não tinha interesse político em contrariar a vontade de seus funcionários do governo e do público em geral. O Consulado dos Estados Unidos da América em Stuttgart começou a rejeitar as declarações de Laemmle, alegando que ele havia assinado em excesso. Eles questionaram se ele poderia realmente apoiar essas pessoas, dizendo até que ele era muito velho para garantir qualquer coisa. Laemmle protestou fervorosamente, levando o assunto até o secretário de Estado. Em sua correspondência, ele deixou claro que tinha muito dinheiro para os refugiados e até prometeu empregos e moradia para qualquer refugiado necessitado. Ele fez seus filhos garantirem sua promessa caso falecesse. Mas isso ainda não bastava para o governo americano. Então Laemmle tentou outra abordagem. Ele assinava muitas declarações juramentadas, mas contava com uma ampla rede social para auxílio. Família e amigos assinaram declarações juramentadas, enquanto ele pagava secretamente os custos. Juntos, eles trouxeram cerca de 100 famílias adicionais para os Estados Unidos. E ele não parou de apoiar os refugiados assim que eles chegaram. Se seu parente não lhe der dinheiro suficiente para se virar, eu lhe darei o que faltar, escreveu ele para uma mulher recém-chegada em Nova York. Sei que você só pedirá se realmente precisar, mas conte comigo para te apoiar até se estabilizar. 2 semanas depois de enviar a carta, Carl Laemmle morreu de ataque cardíaco. Milhares compareceram para homenagear o querido tio Carl de Hollywood,
Durante o serviço, representantes de todos os estúdios de Hollywood ficaram em silêncio por 5 minutos. Hoje, poucos conhecem o nome de Carl Laemmle. E se o fazem, lembram-se dele como um lendário produtor de cinema. Mas isso está começando a mudar. Os descendentes das famílias que ele salvou estão revelando sua história. Carl Laemmle fez o possível para salvar vidas. Quando as portas se fecharam, ele encontrou maneiras de reabri-las. O mundo seria melhor se todos seguíssemos seu exemplo. E alguns estão. Os Estados Unidos da América adotaram o mesmo sistema de patrocínio em 2021 para refugiados afegãos. E você sabe quem acabou patrocinando essas famílias? A Sociedade de Ajuda a Imigrantes Hebreus recorreu às sinagogas nos Estados Unidos da América para ajudar. Acho que Laemmle teria aprovado.